Olá pessoal, eu sou o Nelson Júnior, CEO e designer de games da Super Eficiente, e eu vou apresentar aqui para vocês alguns trabalhos que a gente faz focados na inclusão de pessoas com deficiência. Neste caso especificamente vou falar sobre Libras, que é a língua brasileira de sinais, tá? Obviamente nós temos trabalhos para pessoas com autismo, pessoas com deficiência visual, trabalhos em braille também, relevo, e também com sustentabilidade por meio de games. Porém, nesse vídeo aqui eu vou focar bastante a questão de Libras, para mostrar para vocês o quanto que a gente consegue, de fato, atuar única e exclusivamente com um determinado nicho de mercado, tá? Então, no caso, só vou trazer os materiais de Libras, que são bastantes, e vocês vão ver que a gente consegue, de fato, trabalhar a inclusão da pessoa com deficiência auditiva, trabalhar o empreendedorismo, trabalhar a inovação. E é um vídeo aqui que eu estou fazendo automático, vai ser um vídeo sem cortes, então vocês vão presenciar aqui essa demonstração e espero que vocês consigam mostrar aí no trabalho universitário de vocês o quanto que a gente tem espaço no mercado e também no meio acadêmico para colocar a língua brasileira de sinais presente e fazer com que as pessoas aprendam de uma forma não só lúdica, mas também para quem tem interesse de uma forma empreendedora, tá bom? Aqui na Super Eficiente o nosso foco é a redução das desigualdades, então a gente trabalha alinhado com a Agenda 2030, atendendo os ODS 4 e 10 especificamente. É óbvio que, como os ODS são indivisíveis, a gente também atende vários outros, mas eu sempre gosto de citar o ODS 4, que é a educação de qualidade, e o ODS 10, que é a redução das desigualdades. Porque sempre quando nós fazemos algum trabalho, a gente está objetivando uma redução das desigualdades e uma educação de qualidade, tá bom? Então vamos lá, vídeo prático, tá bom? Para vocês poderem já captar como que são feitos os trabalhos, como que a gente pensa aqui na hora de fazer algum jogo, fazer algum livro, fazer alguma atividade gamificada, como que a gente trabalha tudo isso, qual que é a nossa roteirização, quais que são as boas práticas que eu acredito que vocês vão gostar bastante do que a gente vai falar aqui em relação a como que você tem que roteirizar um trabalho de inclusão focado em Libras, tá? Então, veja só, nós começamos fazendo atividades com Libras. Aquelas atividades básicas e comuns que a gente encontra nas escolas, objetivando o pareamento, a memória, a pessoa fazer a correlação de uma informação com outra. E nós desenvolvemos esses materiais em paralelo com a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Então a gente sempre fazia de tal forma que a BNCC fosse atendida, para que o professor pudesse ensinar competências e habilidades da BNCC, utilizando o nosso material como uma ferramenta pedagógica, tá? Vou mostrar aqui o primeiro deles, que foi o trabalho que, a partir dele, a gente faz vários outros, para vocês entenderem como que funciona. Olha só, isso daqui é um livro de colorir, tá? Um livrinho básico de colorir. E o que que tem nele? Aqui a gente tem uma capa, e logo depois, essa capa, a gente tem, aqui na página 2, os créditos aqui, e aqui a gente tem o nosso formato de fazer a interpretação dos sinais por meio de desenhos. Vejam, quando nós desenvolvemos esses livros lá em 2010, quando a gente começou, a gente não tinha uma internet boa e o vídeo não era algo tão comum para se utilizar. Então você tinha que representar por meio de textos ou por meio de desenhos. Então aqui a gente criou um sistema de numerar cada sinal que é feito na Libras, na língua de sinais. Logo na próxima página aqui, o que que a gente fez? A gente pegou o desenho da capa, e esse desenho da capa, você tem que completar ele e pintar. Então passa a ser uma atividade que os adultos ou adolescentes podem fazer, tá?
como a Libras é hoje ainda uma novidade para muitos, independente da faixa etária, independente do grau acadêmico, muitas pessoas não conhecem a Libras. Tem gente que confunde a Libras com o Braille, tá? É comum, porque não é o dia a dia daquela pessoa, né? Então olha só o que a gente faz aqui. Nós temos aqui em cada página 2 desenhos. Esses desenhos aqui, um é o sinal em Libras e o outro é para que a gente atue com o cognitivo. Então aqui a gente tem um apagador e aqui o sinal em Libras de apagador. E percebam que a gente tem aqui o nome apagador em português, em inglês e em espanhol. E aqui do outro lado a gente tem o nome apagador de uma forma que a gente chama soletrada. Então você tem ele aqui soletrado, tá? Na Libras, deixa eu pôr aqui assim, ó. Primeiro tem ele aqui na datilologia, a gente fala Libras, mas é datilologia ou soletração rítmica, tá? E depois aqui a gente tem um Braille, que é o Braille visual, tá? Não é o Braille em relevo, propositalmente, porque no caso aqui a gente faz com que a pessoa cole o strass. O strass é em relevo e ele é colorido. Então, como é um livro de colorir, você vai colorir os desenhos. Só que para a pessoa com deficiência visual, não importa como você coloriu, porque ela não está vendo. E a gente queria colocar atividades na época para que as pessoas também aprendessem sobre o Braille. E aí, quem que faz a vistoria, digamos assim, a auditoria, se a forma que foi pintado ficou legal ou não, é a pessoa que enxerga. Aqui no Braille, o que vai acontecer? A pessoa com deficiência visual, na escola, normalmente ela já conhece o que está escrito aqui, ela já sabe o Braille. Porém, ela atua como sendo a pessoa que vai fazer a revisão do Braille. Então, você cola os pontinhos em relevo com o strass. Se o strass for adesivado, você pode só adesivar. Eu tenho aqui esse tipo de strass, olha, junto com uma pecinha. Essa pecinha aqui é para a gente colar o strass e pegar ele daqui do adesivo e passar ele para o livro de colorir, né? Então você tem a Libras colorida, os desenhos coloridos e o Braille também você faz colorido. Então fica muito legal, fica muito bonito. Eu faço oficinas com esse material. São oficinas que a gente fica 1, 2, 3 horas e o pessoal não cansa, tá? Mas voltando aqui a Libras, que é o objetivo principal desse vídeo. E aqui a gente tem o Sign Writing. Que é o que o Sign Writing, na verdade? É a escrita visual. Ou seja, você... Quando eu faço o sinal, por exemplo, estou fazendo aqui a letra L, você está vendo a palma da minha mão. Isso é o que você vê e você chama de Libras. É a configuração de mão em L, na qual é a Libras para você. Só que eu que estou executando o sinal, você é o receptor, eu sou o transmissor. Eu que estou transmitindo o sinal que estou executando, não estou vendo a palma, eu estou vendo o dorso. Então o Sign Write é uma... forma de você escrever o que se vê no dorso. Desta forma você consegue fazer um sinal e aprender a fazer um sinal mesmo sem alguém precisar dizer para você como é que é, porque ele está escrito em sinais. Então o Sign Write é o que a gente que faz o sinal está vendo, e na Libras é o que você está vendo, tá? E aí esse livro aqui ele se repete, tá? Com 10 palavras, correto? Cada um tem um tema, no caso esse daqui é o tema objetos escolares, e depois que passam essas 10 palavras, que acabam se transformando em 20 imagens, tá? Eu tenho as atividades de ligar coluna. Atividade que você faz com que a pessoa aprenda uma referência e faça a correlação com outra, tá? O pareamento que a gente costuma falar, tá bom? E também é muito utilizado isso em jogo de memória. Só que o jogo de memória, normalmente, você tem 2 imagens iguais, tá? Aqui é uma imagem que correlaciona com a outra. Agora, se você tem, por exemplo, no caso, eu tenho isso em card games também, se você tem 2 jogos, aí você pode fazer um jogo de memória com cartas iguais, tá bom?
A gente tem também aqui o que a gente chama de caça-palavras, tá? Então você tem o desenho ali do objeto e você tem o caça-palavras em português, pequenininho aqui, e em libras, grandão, tá? E no final do livro, é uma série, uma coleção de livros, tá? Aí eu tenho um alfabeto, para a pessoa poder colorir. E aqui o alfabeto completo, em libras, em braille, em sign write, em escrita tátil também. O que é escrita tátil? Olha só, vocês estão vendo aqui em português, né? Só que além de ter a letra capitular, letra maiúscula, na língua portuguesa, eu tenho ali também no entorno das letras as setas de como que eu vou escrever aquela letra na mão de uma pessoa surdo-cega, tá? Então, quando você vai escrever para uma pessoa surdo-cega que foi alfabetizada na língua portuguesa, existe uma sequência que você escreve as letras e é sempre na forma maiúscula. Então não tem maiúscula e minúscula, você escreve na forma maiúscula, para ficar mais fácil o entendimento, tá bom? Então, esses livros aqui são uma coleção, aqui nós só temos 6, mas na verdade são 12 livros, e a gente faz muitas dinâmicas no Dia das Crianças, nas escolas, para que as pessoas tenham para ela brincar de pintar, de colorir, não apenas uma montanha, uma casa ou um objeto, mas que tenha o contexto da língua de sinais, e no caso aqui do Braille também, que é para as pessoas irem se ambientando com essa realidade, tá bom? E deste livro, a gente parte para outros produtos que são feitos a partir desses livros. Então, por exemplo, aqui, olha, essas 10 palavras que surgem em cada livro, elas se transformam em 20 cartas, que eu faço o quê? Eu faço os card games. Então aqui, olha, a gente tem os card games em libras e braille. Deixa eu pegar assim para ficar mais fácil. Nós temos aqui o card games, olha. Então vejam que aqui de um lado a gente tem a cabeça, depois tem a cabeça na soletração rítmica em libras. Embaixo da libras a gente tem o sign writing. E na outra carta a gente tem como se faz em libras, de fato, o sinal de cabeça. E a palavra cabeça em português com o contorno da escrita tátil, ou seja, se você fosse escrever a palavra cabeça na mão de uma pessoa surdo-cega, seria esse formato, as setas aí do contorno. E embaixo de cabeça a gente tem o braille. Percebam que a gente coloca sempre uma letra bem embaixo da outra, tá? Por que a gente faz isso? Justamente para que a pessoa faça o que a gente chama de, como já dissemos atrás, de associação, pareamento. Você passa a ter uma referência de como que é cada letra, e aí você vai aos poucos aprendendo como que ela é em libras, como que ela é em braille, como que ela é em sign writing, como que é na escrita tátil, e aos poucos a gente vai adquirindo esse conhecimento, esse conteúdo, tá? Obviamente, aqui eu estou mostrando um parzinho de cartas, mas nós temos vários jogos. Aí eles vêm assim nas caixinhas, tá? Olha só. E como são vários jogos diferentes, cada um tem uma cor, né? Então, a cor amarela é para animais. Olha só, aqui nós temos 2 amarelos, só que é um diferente do outro, é Animais 1 e Animais 2. Na verdade, nós temos hoje 3 jogos para cada temática. Então, são 3 de animais. Aí nós temos também o de corpo humano, que também são 3. Tem o de frutas, que também são 3, tá? Aqui um outro de frutas, olha. Tá bom? Então, a ideia é o quê? Você ter várias temáticas. E como cada card game você possui 20 cartas, quando você junta 5 card games, você tem 100 cartas. E aí com essas 100 cartas na mão, você consegue brincar da mesma forma que você brinca na sua casa, na escola ou numa luderia, igual se brinca com o jogo, vocês devem conhecer como Uno ou então Cancan. São os nomes mais conhecidos, né? Daquele que você
dobra o que a pessoa pega de carta, às vezes retira 4, retira 2, volta a vez. Então o jogo permite você fazer esse trabalho também, tá? Esses jogos, eles possuem relevo braille. Então vou ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, ó. Vamos ver se na câmera a gente pega. Vocês estão vendo aí que existe o relevo braille? Olha aí o braille, ó. Agora tá dando para ver. Tá vendo? Então, todos os jogos, eles possuem na frente e no verso o braille. Tá? Por que isso? Porque é o seguinte, uma pessoa com deficiência visual, o jogo tem todas as questões da Libras, mas se uma pessoa com deficiência visual pega o jogo e ela mistura as cartas ali na mesa, e aí decide guardar o jogo, como que ela vai saber qual carta coloca em qual caixa? Então a gente tem em cada uma das cartas, se vocês olharem aqui na parte de cima, ó, vocês vão ver que tem o braille aí na parte de cima. Olha aí, ó. E aí, esse braille você tem, por exemplo, no caso aqui é a palavra cabeça, né? Você tem cabeça em português, um braille em português, depois tem a cabeça com braille em inglês, e aí você tem a cabeça com braille em espanhol. Então, português, inglês e espanhol. E aí tem uma quarta linha braille, que a gente chama, ou seja, cada palavra vai numa linha, e a quarta linha braille está escrito CH1, que no caso aqui é o quê? É Corpo Humano 1. Então, da mesma forma que eu tenho CH1 aqui nessa carta, na quarta linha braille, eu tenho aqui nessa caixinha também o código CH1. O que acontece? Quando a pessoa com deficiência visual junta as cartas, ela consegue separar o kit de Corpo Humano 1, o kit de Animais 1, Animais 2, Animais 3, e com isso ela sozinha, com autonomia, ela consegue brincar, pegar as cartas, ficar lá à vontade e depois guardar de forma autônoma, tá? Importante que a acessibilidade é a gente ter autonomia, segurança e também o que a gente chama de quebra de barreiras, principalmente a barreira atitudinal. Eu sempre digo assim, quando você está se referindo a um trabalho em relação às pessoas com deficiência, você quer fazer algo, você quer fazer alguma coisa para colaborar com as pessoas com deficiência, pense na pessoa, isso é uma dica importante, tá? Pense na pessoa como sendo o ponto de partida. E não como muitas empresas fazem, isso é um erro grave, colocando a pessoa com deficiência como sendo o ponto de chegada. Ou seja, você pensou no jogo, fez o jogo, muito legal, muito lindo, muito maravilhoso. Aí depois que você terminou o jogo, você fala assim, ah, mas e se uma pessoa com deficiência for jogar, como é que faz? Já foi. Você já deixou de pensar na pessoa com deficiência. Aí você entra numa fase que a gente chama de adaptação. Ou seja, você vai ter que adaptar. E o que é comum quando se faz uma adaptação é pagar caro. Então a acessibilidade é cara quando você só pensa nela depois. Se você pensar no início, ela fica mais em conta. Há de se falar que a nossa empresa, nós somos uma empresa pequena, de meia dúzia de colaboradores. E como é que a gente consegue fazer materiais que, se você for procurar pelo Brasil afora aí, não vou dizer no exterior, porque eu ainda não viajei com esse objetivo de fazer essa análise, mas se você for procurar no Brasil afora, pouquíssimas empresas vão ter algo similar. Pouquíssimas mesmo. Você vai ver que isso é bem difícil de encontrar como solução, tá bom? Então, quando a gente faz os livros, os mesmos desenhos dos livros, a gente aproveita e faz as cartas do card game, correto? E como esses desenhos que nós temos na capa são muito bem feitos, muito bem definidos, o design dele é feito já se pensando para se fazer um quebra-cabeça de até 200 peças, que são os quebra-cabeças que são mais vendidos, são os de 200 peças, tá? Então, essa capa aqui, ela é feita de um formato, com uma definição, com um pensamento, tem um barulho aqui,
já foi feita com o pensamento dela poder ser um quebra-cabeça de 200 peças do futuro. E a gente faz vários quebra-cabeças em libras. Por exemplo, esse alfabeto aqui, ó. Esse alfabeto aqui é um quebra-cabeça. Estão vendo? Então a gente tem vários quebra-cabeça que são personalizados, inclusive, e aí você consegue fazer atividades numa sala de aula ou numa empresa que precisa sensibilizar os colaboradores, utilizando um material que ele já faz parte dele, o contexto da língua brasileira de sinais. Tá bom? Tem muitas coisas. Olha só que legal agora, ó. Eu vou agora vestir um boné. Olha que legal. Esse boné tem a marca da minha empresa. Olha aqui, ó. Super eficiente. Esse é o nosso logo. Agora olha que legal a aba. Vejam só. Nós colocamos na aba o alfabeto da língua brasileira de sinais. Então o que que acontece? A gente consegue personalizar o boné. Isso daqui foi um trabalho muito comum hoje que a gente chama de impressão sublimática, tá? Então você faz esse boné com a temática da Libras. Aqui é uma parte apenas do alfabeto Libras para se criar o design. Mas a gente pode fazer isso porque nós temos estampas da inclusão, estampas em Libras. Na verdade, nós temos estampas de acessibilidade, de braille e de sustentabilidade também. Mas aqui eu vou mostrar para vocês as de Libras, que é o foco nosso aqui, né? Então, olha só que legal. O boné com alfabeto em Libras, né? E a gente tem vários bonés. Aqui eu não resisti. Olha só. Um boné com alfabeto braille, né? Aí tem aqui o nosso logo. Correto? Então, o que que é, na verdade, o que que nós fazemos com esses bonés? Nós atendemos as empresas. A empresa quer dar um brinde para o colaborador e o boné é um brinde que é muito vendido e a gente personaliza esse boné. E a gente remunera nossos colaboradores com esses ganhos que a gente tem. Nós não somos uma ONG, nós somos uma startup. E aí a gente consegue fazer esse trabalho acontecer, tá? Só que não para por aí. Olha só que legal. Como a gente sabe que o mundo acadêmico precisa aprender Libras, e as pedagogas gostam muito da língua de sinais, as professoras gostam, olha que legal aqui, ó. Isso daqui é um estojo. Né? Então é um estojo com o alfabeto Libras. Tá? Aqui dentro vai um cartão nosso, né? Mas olha só que legal. O que que acontece? A gente vende esses estojos, tá? É estojos que você usa numa sala de aula, um professor utiliza, um aluno utiliza, e com isso você consegue fazer as coisas acontecerem. Olha só essa necessaire que legal, ó. Tá? Então, essa necessaire aqui, ó, ela tem uma outra estampa no qual a gente tem aí o alfabeto Libras, o Sign Write, o Braille, tá? Bem legal. E aqui uma outra necessaire com uma outra estampa do alfabeto Libras. Olha que bonitinha, toda colorida, né? Essa necessaire aqui são 3 tamanhos, já é uma necessaire menor. Olha aqui, essa carteira, que legal, né? O que que é isso na verdade? É o que vocês já encontram por aí em qualquer lugar do Brasil. Estojo, necessaire, porta-moeda, carteira. Ó, aqui uma necessaire grandona, a gente chama necessaire masculina, ó. Tá vendo? Essa necessaire aqui você consegue pôr bastante coisa dentro. Olha como ela é grande, ó. Tá vendo? Então, você consegue fazer muitos materiais.
Essa daqui já é uma necessaire feminina, grandona também, ó. E tem o alfabeto Libras aí. Tá? E mais um estojo aqui, só que esse daqui já é daquele colorido. Veja só que bonito. Né? E a gente não para por aí, a gente faz bastante materiais, porque a gente personaliza bastante a pedido dos clientes. Olha só essa pasta universitária. Tá? Então tem muita coisa boa, muita coisa legal, para que a gente possa de fato empreender, pensando-se exclusivamente, no caso, na Libras. Tá? O design que a gente consegue trabalhar com a Libras, ele é imenso. Tem muitas coisas que podem ser feitas. Olha só que legal. Esse daqui é o jogo que a gente mais vende. Esse daqui é o tabuleiro Libras, tá? A gente também tem ele nesse formato, que é o formato comum que você encontra os jogos de tabuleiro aí no mundo do board game, não é? É um jogo cartonado, que você tem uma embalagem. Percebam que a embalagem ela é focada também na inclusão. Foi uma embalagem que foi desenvolvida pensando na inclusão. Você tem ali uma garota que é usuária de cadeira de rodas, aí tem uma morena, uma loira, uma ruiva e um menino, não é? Para a gente abordar as etnias também. E percebam que a moça ruiva, olha só, o lenço dela tem o símbolo da surdez, tá? Então, pessoal, o que que acontece aqui? A gente tem um jogo que aborda as questões da língua brasileira de sinais. Nós fazemos inclusive torneios, eventos e campeonatos com esses jogos, tá? E a gente personaliza o evento, tá bom? A gente já viajou o Brasil inteiro utilizando esses materiais. Nós vivemos desses materiais, somos conhecidos no Brasil inteiro por esse trabalho inovador e também social que a gente tem aqui com a inclusão. É óbvio que a gente, como sendo uma empresa, a gente precisa gerar receita e nós fazemos isso, fazemos nossas continhas constantemente para que a gente consiga gerar receita. Se o produto é bem aceito, a gente mantém ele no nosso catálogo. Se ele não é bem aceito, a gente troca e coloca outro, como toda empresa faz, tá bom? Mas nós vivemos da inclusão e não somos ONG, somos uma startup, somos uma empresa que a gente tem que vender, a gente tem que trabalhar, a gente tem que inovar, a gente tem que melhorar, a gente tem que escalar, tem que atender bem o cliente, sempre focado na inclusão, na redução das desigualdades, na educação de qualidade. E a Libras é um dos mais importantes elementos que a gente trabalha aqui na Super Eficiente, tá bom? Se vocês precisarem de alguma coisa, podem fazer contato conosco. Vocês vão nos encontrar nas redes sociais como Super Eficiente Acessibilidade Libras e Braille. Em todas as redes sociais o nome é o mesmo. E eu acredito que a gente conseguiu passar um pouquinho aí da informação para vocês. O principal de tudo é a gente quebrar a barreira atitudinal, sentir vontade de fazer algo e colocar a pessoa como sendo o ponto de partida, tá? E não como ponto de chegada. Todos esses materiais que a gente tem, nós também fazemos eles em 3D. E ganhamos inclusive um prêmio internacional de design com esse trabalho em 3D. Quando a gente faz o trabalho em 3D é porque a gente está objetivando atender a pessoa com deficiência visual, ou no caso, a gente tem um jogo de tabuleiro em 3D que foi feito pensando na pessoa com surdo-cegueira. Ou seja, a pessoa ela é surda e ela também é cega. Então ela precisa do contato, do tátil, para ela poder fazer o reconhecimento. Ok? Muito obrigado a todos vocês por terem ouvido a gente aqui. Agradeço a oportunidade. Meu nome é Nelson Júnior. Sou conhecido como Nelson Júnior NJ, porque o meu sinal na comunidade surda é NJ. Ok?
E a super eficiente tem esse sinal. Configuração em S no espaço. E assim. Tá? Muito obrigado e até a próxima aí com todos vocês. Até mais.